Acho que tinha gente Bom. com frio aí, não sei. É desse jeito. Deixa eu fechar aqui. Vou colocar aqui no cantinho. Bom, na aula passada nós lemos o texto Brinquedo e eu deixei com vocês uma atividade, certo? Quem fez a atividade? Eu? É você? É. Então vamos lá, vamos direto para as questões, né? Uhum. Professora, Tá, do incêndio no bazar nós já fizemos. Assim como na observação acima, retire do texto a descrição. A descrição do incêndio no bazar nós já fizemos, certo? A descrição dos brinquedos também fizemos na aula passada. Eu deixei como tarefa para que vocês fizessem a continuação, mas a partir daqui. Que Professora, eu só tipo de não consegui narrador fazer a conta a 2. história? Retire do texto um fragmento que comprova sua resposta. Então, quem que fez? Só não consegui fazer a 2. É? Uhum. Tá. Então, lembra que a gente falou sobre os tipos de narrador e tudo mais? Narrador Sim. onisciente, narrador personagem. Eu Que lembro. mais? professora, Oi? eu tive que sair e entrar na reunião, mas para mim não tá compartilhando a tela. Eita, que foi, será? Acho que daqui a pouco já carrega o seu aí. Sério, nem pra mim tá aparecendo a tela. Foi? Foi, agora foi. Tá. Eu acho que foi o meu que não estava... Mexi aqui, não estava ativando direito, tá? Então, vamos lá. Foi a questão 2, né? Que eu tinha deixado para vocês completarem os exercícios a partir daí. Então, que tipo de narrador conta a história? Retire do texto um fragmento que comprova a sua resposta. Então, quais são os tipos de narrador? Onisciente, observador e personagem. E personagem, certo? São os 3. Então, o que acontece aqui na história? A Cecília Meirelles, ela conta um fato que aconteceu, que é o quê? A queima da loja de brinquedos, certo? Certo? Sim. Então, em decorrência disso, ela fala sobre o quê? Ela se coloca como personagem do texto? Não. Ela se coloca, né? Porque aqui, ó, e começávamos. Quem começávamos? As crianças. E ela também. Então, e ela também. O que mais? Desaparecêssemos. Quem desaparecêssemos? Nós, né? Nós desaparecêssemos. Professora, essa questão ficou muito duvidosa, porque tem horas que é onisciente, tem horas que é observador, tem horas que é personagem. Exatamente, ele é confuso, né? Mas, quando o texto tem a inclusão do personagem, tem a inclusão do narrador dentro tem a inclusão do narrador como personagem, aí é narrador-personagem, tá? Então, esse texto vai ficar como narração-personagem, narrador-personagem. Porque ele tem a inclusão. Então, tire um fragmento da sua resposta. O fragmento é o próprio fragmento que está aqui, ó. E começávamos a pressentir que viriam outros incêndios, em outras idades, de outros brinquedos.
até que um dia também desaparecêssemos. Sem socorro, nós, brinquedos que somos, talvez, de anjos distantes, tá? Então, esse é o próprio fragmento, que identifica que ela faz parte do texto. Explique o trecho abaixo. O que vocês entendem por esse trecho abaixo? O que é pressentir que viriam outros incêndios? Em que sentido que esse texto quer dizer? Como assim, outro sentido? Porque, ó, esse trecho aqui, ele tem um sentido moral. Ele tem uma lição de vida, certo? Certo. Então, o que tem de explicação nisso aqui? Porque, ó, quando ela fala assim, ó, e começávamos a pressentir que viriam outros incêndios em outras idades, de outros brinquedos, até que um dia também desaparecêssemos. Sem socorro, nós, brinquedos que somos, talvez, de anjos distantes. Certo? Então, o que ele quer dizer com isso aqui? O que são esses outros incêndios que viriam? São, tipo, outros brinquedos queimados. Não. Hein, gente? Qual que é a moral dessa história aqui? A moral da história está aqui no final, que é aquele trecho que a gente acabou de ler, que está retirado lá embaixo. Mas o que conta a história? A história é sobre a queima de uma loja de brinquedos. Aí, muitas crianças estavam tristes por conta da queima dos brinquedos. E os adultos estavam chateados por causa do quê? Dos brinquedos? Eles estavam chateados por conta de toda a história. Porque quando queima uma loja, queima a história da loja. Todas as pessoas que passaram por lá e fizeram uma compra, todas as pessoas que estavam felizes, todas as pessoas que viram uma vitrine bonita. Então, todas essas lembranças, elas ficam guardadas dentro de nós, mas a memória afetiva de ir ao lugar não tem mais, certo? Então, o que o autor quer explicar no texto? Ele quer explicar exatamente isso. Ele quer explicar que a queima da loja não é simplesmente a queima do ambiente físico, é a queima de memórias, é a queima de partes da sua vida, você entendeu? Que aconteceram na sua vida. Então, quando o autor fala assim, e começávamos a pressentir que viriam outros incêndios, são outras perdas na vida, entendeu? Porque quando você é criança, você não se dá conta sobre isso, né? Mas à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo, a gente vai vendo que pessoas morrem, que a gente muda de lugar, de casa, que a gente muda de escola, e a gente vai perdendo isso. E funciona como se fossem incêndios dentro da gente. Entendeu? Então, quando ele fala isso, significa isso. Aí ele coloca assim, ó, em outras idades. Por que em outras idades? Porque ali os personagens eram crianças e eles só estavam preocupados ali com a queima dos brinquedos. Isso, exatamente. De outros brinquedos. Quais são os outros brinquedos? São outras coisas importantes para nós, certo? Certo. Até que um dia também desaparecêssemos. Sem socorro, nós,
Brinquedos que somos, talvez, de anjos distantes. Porque outras pessoas virão e nós seremos a causa importante na vida dessas outras pessoas e nós também vamos desaparecer. Entenderam? Sim. Foi muito difícil essa questão? Não. É que não foi tão. Mas então por que vocês não respondem quando eu pergunto? Hein? Eu achei mais ou menos. Tipo, não é tão difícil, mas também é um pouco difícil. É um pouco, né? Tem que raciocinar Uhum. bastante, né? É. Então tá bom. Mas vocês conseguiram entender a proposta da questão? Uhum. Então tá bom. Então vamos passar para a produção de texto em sala. Lembra que ficou essa produção de texto? Sim. Uhum. Então todo mundo com papel e caneta na mão aí? Já tô. Então tá bom. Vamos fazer de lápis mesmo, quem não tiver caneta. Mas assim, sempre procurem fazer a caneta, tá? Deixa eu abrir aqui o caderno, tá? Então, vamos lá. Produção de texto em sala. Escreva um texto narrativo descritivo. Ó, quem lembra o que é narrativo descritivo? Ele narra descrevendo tudo, certo? Sim. Abordando um aspecto do relacionamento entre pais e filhos. Narre em terceira pessoa, ou seja, é narrador personagem? Não. Não, né? Narra em terceira pessoa, pode ser narrador onisciente ou narrador Observador. observador. Descreva as personagens e o ambiente em que se desenrola a história. Use os elementos da narrativa. Faça a redação com boa apresentação, coesão e coerência. Muito importante isso aqui, tá? E siga as orientações para criar um título criativo. Use narrador observador, personagens fictícios e secundários. Mínimo de 15, máximo de 25 linhas. Então, o que a gente faz primeiro? Conta a quantidade de linhas para não ultrapassar, certo? Sim. Então, vamos lá. Por essas linhas no meu caderno, eu faço o número de linhas, eu faço antes da margem, porque daí não atrapalha o texto. Isso mesmo. Bom, meu caderno já está separado o número de linhas. O que a gente tem que fazer por último do texto? Botar o título. Colocar título. Isso mesmo. A última coisa que a gente faz é colocar o título. Então, como que a gente vai fazer? O que a gente vai escrever para abordar uma narrativa descritiva sobre um aspecto do relacionamento entre pais e filhos? Hein? O que é aspecto? Eu ia te perguntar o que seria um aspecto. Eu não faço a menor ideia. O que é aspecto? Ninguém sabe? Ninguém sabe? Não.
O aspecto, ele está relacionado a uma aparência exterior. Você entendeu? Por exemplo, quando a gente fala, aquela pessoa tinha um aspecto de cansado, tinha aparência cansada, nesse sentido. Então, o aspecto seria isso. Dentro da gramática, o aspecto gramatical é uma categoria semântica que expressa detalhes quantitativos e qualitativos, tá? Então, quando a gente fala sobre a abordagem de um aspecto do relacionamento entre pais e filhos, a gente quer que vocês tenham como proposta a aparência do relacionamento entre pais e filhos, tá? De um modo geral. Aqui colocou pais e filhos, mas pode ser pai e filho, pai e filha, mãe e filho, mãe e filha, tá bom? Aqui está no plural e genérico. Então, como que a gente vai começar? Para quem fez? Quem já tinha pensado nessa redação antes? Pai, Oi, tá fazendo muito barulho, eu não tô conseguindo ouvir. Eu posso pegar o fone? pode? Hein, meus amores? Professora, a gente podia fazer assim, por exemplo, assim, certo dia. A gente sempre começa com um certo dia. Vamos pensar em outro começo? Cadê Pode essas ser, meninas boas aí que sempre falam pode ser em uma terça-feira à tarde. em uma terça-feira à tarde? Então tá, então vamos lá. Vamos deixar o parágrafo. Cadê o dedinho? Coloca o dedinho lá na folha. Primeiro pula uma linha do título, né? Aí coloca parágrafo, letra maiúscula, em uma Terça-feira. terça-feira. Como que escreve terça-feira? Todo mundo sabe? Sem cedilha. Isso. Aí depois é terça-feira e aí vírgula à tarde. Em uma terça-feira à tarde, sem vírgula. Agora que vai pôr vírgula. O que mais? Seria o pai e o filho, né? Pode ser o pai e o filho, o pai e a filha. A gente pode dar um nome para o pai e para a filha. Isso pode ser mais de um filho. Professora, podia ser um pai e dois filhos, um menino e uma menina. Pode ser também. Tem que dar um nome pro pai. Pode ser Robson. Robson, então tá. Em Aí uma coloca terça-feira à tarde, vírgula, que mais? seu pai, Robson, Seu pai de quem? dos filhos. Aí coloca. Na verdade, a gente tem que colocar o nome dos filhos e depois coloca o pai. Professora, É, coloca professora, assim. O que que eles estavam fazendo? Oi, eu vou sair do celular porque eu vou ir do computador para o computador. tá bom, então. Você vai rapidinho, a gente espera. Tá. Então, vamos tendo ideias aqui. O quê? Pode colocar assim, os irmãos, aí coloca o nome. Aí coloca o nome deles. O que que eles estavam fazendo? Eles estavam conversando com o pai. Conversando com o pai? Sobre o quê? Um aspecto de relacionamento. Seria o relacionamento entre, tipo, o pai e a filha? Mas
Tem que falar de uma forma melhor para a gente poder colocar no texto. Nós estamos falando sobre relacionamento, né? Sobre relacionamento como? Então, né? É aí que tá, né? Uhum. Agora eu não sei se é relacionamento entre eles ou se é um relacionamento amoroso. O que você Pronto, acha? filho, pode vir. Eu acho que é um relacionamento entre pai e filhos. Vai usar o próprio que está escrito no próprio no próprio enunciado do texto? Como assim? Ó, no enunciado do texto está falando para a gente fazer um texto narrativo descritivo e abordar como tema um aspecto relacionado entre pais e filhos, certo? Uhum. Você quer colocar isso no texto que a gente vai fazer? Não, tipo, nessa parte falando no aspecto de relacionamento, a gente poderia colocar ou criar um texto com eles Então, conversando mas sobre o relacionamento. é isso sobre que eu quero que vocês criem. Qual é a ideia de texto? Quero que todo mundo pense numa ideia. Então, nós já temos aqui, ó, em uma terça-feira à tarde, vírgula, o que está acontecendo nessa terça-feira à tarde? uma conversa de relacionamento. O pai e os filhos estavam conversando. O pai e o filho estavam conversando? O pai e os filhos. Tá, então vamos lá. O pai. Como que é o nome do pai mesmo? Robson. 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 Como Dessa se vez vai ser o Robson. Robson, como que escreve Robson? É com dois S? R-O. B-I. Não. Robson não tem I. Robson. Robson com I? Não é Robson com B mudo? Não. Então tá. Eu vi Robson com B mudo, professora. É, Vamos fazer Robson com B mudo. eu só conheço Robson com B mudo. Então vamos com B mudo. É, pode ser, tanto É com faz. dois S? Não, é com um só. Porque Professora, Robson com B mudo, com I, aí fica Robson. Aí tem que colocar dois S's. Porque o S, quando ele está entre duas vogais, ele tem som de Z. Então, o nome correto, a grafia correta, é R-O-B mudo S-O-N, Robson. Nunca Vou colocar conheci no o chat, Robson. tá? Coloca aí, coloca no privado por causa do que tá gravando. Aí pode colocar assim. E aí coloca assim, e seus filhos, aí o nome. Robson e seus filhos. E o nome dos filhos? Pode ser dois meninos? Ia ser um menino e uma menina, lembra? Então pode colocar o nome de um menino, pode ser o nome de menino Cauã. pode ser Felipe? Anderson. Cauã. Felipe, Anderson ou Cauã? E aí? Cauã. Eu vou colocar Anderson, que o Miguel tinha falado Anderson antes, tá? No nome do pai, pode ser? Tá. Filhos, aí coloca vírgula. Filhos, Anderson, Do pai vírgula, Robson e seus filhos, vírgula, Anderson e o nome de menina agora. Brenda. Júlia? Dá pra ser Júlia, que é o nome da minha irmã? Vai ser Brenda agora, pode ser? Que a coleguinha falou primeiro. Tá bom.
Anderson e Brenda. Ponto final? Aí, na mesma linha, coloca assim, estavam, Espera um pouco. Com letra Tá. maiúscula, né, professora? mesma linha, letra maiúscula, ponto final, mesma linha, letra maiúscula, estavam falando Estavam sobre. O que eles estavam falando? disciplina. Não sei falar. Sobre a disciplina escolar? Pode Que tal ser sobre professora matérias? escolar. Sobre as disciplinas escolares, vamos colocar? Sim. Estavam falando sobre. Como se escreve disciplina? Como que escreve? Você que tem que me falar. Eu não sei, eu esqueci tudo antes de vir para aula. Eu não sei. Deixa eu pegar o DIS, dicionário. É DIS. Não. DIC. Não, você P. estava certa. Você estava certa. O que eu tinha falado mesmo? Disciplina é disciplina. É DISCIPLINA. Disciplina. Ah, então tava certo. Tava certo. É com SC, tá bom? Uhum. Professora, mas não era disciplina? E aí a tinha com S no final? Isso, é no plural. Estavam falando sobre as disciplinas escolares. E Pode sobre Espera um pouco. Você tá onde, Miguel? Tô no disciplinas escolares. Disciplinas escolares, tá? É no plural. E sobre a importância de cada matéria. Importância. De cada matéria. Certo? certo. De cada matéria. Isso. Ponto final, novo parágrafo. Sim. Sim. Pode De ser. cada. O que a gente vai escrever no próximo parágrafo? Pode colocar que eles estavam conversando sobre isso, por causa que os filhos estavam indo muito mal. Mas não eram os filhos que estavam conversando? Não, é os pais. Não, o pai e os filhos. Filho. Em uma terça-feira à tarde, o pai Robson e seus filhos, Anderson e Brenda, estavam falando sobre as disciplinas escolares e sobre a importância de cada matéria. A gente colocou um ponto final ali, não era para pôr, né? Depois de Brenda, não é ponto final, é vírgula, gente. Aí a letra minúscula. Tá bom? Eu falei errado. Tá bom, professora. Você espera um pouquinho que minha mãe vai pegar minha borracha aqui pra eu apagar. Não, não precisa apagar. É só, ao invés de colocar ponto final, você coloca vírgula. Sim, mas tem que apagar a letra maiúscula. Letra maiúscula, né? É, tem que apagar a letra maiúscula. Isso.
Conseguiram aí? Sim. Pronto, professora. Pronto? Vamos lá? Então, os filhos Anderson e Brenda estavam falando sobre as disciplinas escolares e sobre a importância de cada matéria, certo? Uhum. Agora, ponto final. Próximo parágrafo. Como que a gente vai colocar o próximo parágrafo? Pode colocar seus filhos estavam indo muito mal na matéria. Nas matérias. Como? Daí a gente pode colocar um como e as matérias. E como que a gente pode formular melhor essa frase? Seus filhos estavam indo muito mal nas matérias. Nas matérias D, e aí 2 pontos e bota as matérias. Pode colocar física, fisiologia, matemática, geografia. Os filhos, né? Uhum. Estavam com notas baixas Professora, eu não tô com nota baixa aqui em matemática. Matemática eu tô com 9,5. Eita, parabéns! Geografia também tô com 9,5. Que ótimo! Então vamos lá. Os filhos estavam com notas baixas em física. O que mais? Fisiologia. Oi? Fisiologia? Em matemática. Fisiologia? É. Não é filosofia? Isso. Mas filosofia não precisa usar de nota baixa. Vamos colocar física, matemática e português, pode ser? Uhum. O que mais? Nota baixa. Tava com notas baixas em física, matemática e português. É isso, professora? Isso. O que mais? Aí pode colocar, ele pode Vamos colocar deixar assim. para depois do intervalo? Sim. Sim, nós podemos ter mais um tempo assim para pensar. Tá bom, então. Então, até daqui a pouquinho, tá? Até. Tá bom. Tchau, professora. Tchau, até daqui a pouco. Deixa eu parar aqui, ó. Até. Então, vamos lá, vamos continuar? Tá aparecendo o compartilhamento aí? Sim, tá aparecendo no compartilhamento. Professora, depois estavam com notas baixas ali em português, matemática e física. E dá para ser assim, botar uma vírgula. Aí pode ser que o pai deles disseram que ele ia ajudar eles no que for necessário para que eles tirassem nota alta. Tá, mas antes disso, acho que dá para pôr mais coisa. O que você acha? Tá bom. Ó, os filhos estavam com notas baixas em física, matemática e português. Como que a gente vai continuar? Para a gente poder colocar lá na frente que o papai vai ajudar. Hein? A gente podia botar assim, e os professores falaram
que se eles não melhorassem, eles iam ficar com suspensão? Pode ser assim? Iriam reprovar, né? Iriam reprovar. Então tá, então vírgula. E os professores falaram que se não melhorassem as notas, eles reprovariam. Professora, cadê o Miguel? Professora, como é que escreve melhorassem? MELHORASSEM. Melhorassem. Cadê o Miguel? Eu tô aqui. A Alessa acabou de entrar. Ela falou que ela não entrou por causa da internet. Eita, Alessa. Assim, professora, eu não consegui entrar na aula de hoje porque estava sem internet. Eita, tudo bem, mas vai estar gravado, depois você assiste o começo, tá? Qualquer coisa. Nós estamos fazendo a produção de texto agora. Então, vamos lá. Os filhos estavam com as notas baixas em física, matemática e português. E os professores falaram que se não melhorassem as notas, eles reprovariam. Calma, professora, acho que eu acabei aqui dando uma... Aí, vamos colocar assim, parágrafo, próxima linha, parágrafo, letra maiúscula. Professora, O pai, Robson. Oi. se não melhorassem, Qual parte que você tá? depois Falaram que matemática. se não melhorassem, isso? Falaram que se não melhorassem as notas, vírgula, Traz notas. melhorassem as notas, vírgula, Reprovariam? eles reprovariam. Ponto final. Professora, o meu deu só 9 linhas até agora. O meu também, deu 9 linhas. Aí agora com o novo parágrafo Meu vai dar 10. deu 6 linhas. Eita, Porque a letra é muito pequena, tudo. minha letra é pequena, isso mesmo. 3, 4, 5, 6, 8. Eu tenho uma letra legível. Tem que ser legível, tá? Então, vamos colocar na próxima linha, parágrafo, letra maiúscula. O pai Robson, vírgula, O pai de Robson? o pai Robson. Lembra que o nome do pai é Robson? Eu vi o pai de Robson. Ah, tá. Não. É o pai Robson, vírgula. Isso. O que vocês acham de colocarmos alguns adjetivos no pai? Lembra porque o texto é como? Narrativo descritivo, abordando o aspecto de relacionamento entre pai e filho. Então, a gente tem que colocar como que era o relacionamento deles. Então, como que a gente pode falar que o pai era carinhoso, que o pai era atencioso, que ajudou, auxiliou os filhos? Como que a gente vai falar? Uma terça-feira à tarde, o pai Robson, seus filhos, Anderson e Brenda, estavam sobre... Espera aí, não quero escrever o texto inteiro. Estavam falando Estão Estão falando sobre disciplinas escolares, sobre a importância de cada matéria. Os filhos estavam com notas só um baixas. pouquinho, Ângelo.
Pode continuar lendo, Miguel. Já li. O que mais? Qual que é o resto do Ah. texto? É só isso que ela mandou por enquanto. Os filhos estavam com notas baixas em física, matemática e português. Você não copiou essa parte? Copiei. Então. E os professores falavam que se não melhorassem as notas, eles reprovariam. O pai Robson, vírgula, muito atencioso. Vírgula, carinhoso e presente na vida dos filhos. Atencioso, vírgula, carinhoso. Isso. Aí, vírgula de novo, e presente na vida dos filhos. Ficou muito preocupado. Dos filhos. Vírgula, ficou muito preocupado. O que ele pode fazer para ajudar os filhos dele? Hein? Espera um pouco. É ponto final ou vírgula de novo? Ponto final. Ah, tá. Depois de preocupado. Professora, aí dá para ser assim, depois de preocupado, ponto final, né? Como a senhora disse. E aí podia ser o... Então, o pai resolveu ajudar os filhos no que ele sabia em física, matemática e português. O que você acha da gente colocar que ele elaborou jogos com as matérias para os filhos aprenderem melhor? Ok, pode ser. Tanto faz. Então, como que é? Então, né? Como que é que você tinha falado? Então, Na mesma linha, ponto, na mesma linha, letra maiúscula. Então, Pai de Robson, muito atencioso, carinhoso. Ele é presente na vida dos filhos, ficou preocupado. ficou, vírgula, ficou muito preocupado. Ponto. Então, Professora, resolveu. professora, dá professora, pra ser assim. Então, o pai... Não, mas Não vai repetir muito a palavra pai. então resolveu elaborar professora, Então, jogos didáticos Jogos didáticos. que Como escreve didáticos? didáticos, D-I-D-A, acento agudo no A, T-I-C-O-S. Didáticos. Alguém falou comigo? Eu ouvi Eu. alguém falando professor. eu. Como a Alessa entrou agora, eu escrevi o texto. Com as Até, matérias? Tá até ótimo, muito preocupado no chat. tá ótimo. Muito obrigada, tá? Então vamos lá. O pai Robson, muito atencioso, carinhoso e presente na vida dos filhos, ficou muito preocupado. Ponto. Então resolveu elaborar jogos didáticos que auxiliassem. Que auxiliasse. Como que escreve auxiliassem? A-U-X-I-L-I-A-E. R, auxiliar.
Auxiliar sem. Só faltou o final. Você falou bem certinho. É com X, tá? É, auxiliar. É com 2 S e aí EM. EM. Sim. Isso, parabéns, isso mesmo. Auxiliassem. Que auxiliassem os filhos no aprendizado. Isso, no aprendizado. Aprendizado. Ponto final. Agora a gente precisa de um parágrafo com desfecho. Então, podia ser assim, então, graças a... Então, a gente já usou. Como que a gente vai começar? Outra palavra para começar. Entretanto. Mas, entretanto, não finaliza, né? Por isso, os filhos melhoraram no aprendizado da escola e tiraram notas altas. Vamos colocar assim. Novo parágrafo. Letra maiúscula. Assim. O que mais? Assim, os filhos melhoraram no aprendizado. Os filhos passaram a estudar. Passaram a estudar mais. A estudar De uma forma divertida e eficaz. divertida E eficaz. Como que escreve eficaz? EFICAZ. Isso, é com Z no final. Ui, meu nariz tá... Uma parte. É o quê? Então, ficou assim. Assim, vírgula, os filhos passaram a estudar de uma forma divertida e eficaz. Ponto. Os professores notaram a melhora neles? Sim. Então, como que a gente vai colocar? Os professores Ponto na mesma Tampouco linha, tão letra eficaz. maiúscula. Os professores... Na mesma linha? Isso. Ponto final, na mesma linha, letra maiúscula. Os professores perceberam a diferença. perceberam a melhora. Perceberam. A melhora nas notas. A melhora assim. Nas notas. Que mais? Nas notas. E ficaram felizes com o desempenho. Aí é vírgula. E ficaram felizes com a... Não precisa de vírgula. A melhora nas notas e ficaram felizes com o desempenho, com o método utilizado pelo pai. Pera, eu coloquei com desempenho. Então, vamos deixar desempenho? Felizes com o desempenho? Isso. Dos alunos. Espera um pouco, professora. Ah, desculpa. A melhora nas notas e ficaram felizes com o desempenho dos alunos.
que mais a gente pode colocar? Aí pode colocar assim, meses se passaram e no final do ano, na entrega de boletim, eles passaram de ano. Mas aí como que a gente vai colocar? Ponto final, vírgula, o que é melhor? O último Ponto parágrafo, final. ponto final. Para um ponto final, né? Sim, Parágrafo, letra maiúscula. sim, Sim. No final do ano letivo, pode ser? Sim. sim. Espera um pouco. No final do ano letivo, que mais? Você escreve letivo. Houve entrega de boletim. Letivo, L-E-T-I-V-O, letivo. E aí também podia ser por assim, no final do ano letivo, vírgula, na entrega de boletim, vírgula, eles passaram de ano. Pode colocar assim, no final do ano letivo ocorre a entrega de boletinhos e eles passaram. É boletim, tá? Não é boletinho, tá bom? Uhum. Boletins. Então, mas no final do ano letivo, como que a gente pode pôr de uma forma melhor isso? Houve Isso, houve a entrega dos boletins Houve a entrega de dos todos boletim houve a entrega dos boletins e todos passaram. Aí é vírgula e todos passaram de ano? No final do ano letivo, vírgula, houve a entrega dos boletins e todos passaram de ano com excelentes notas? sim. Professora, como é que se escreve excelente? Como que escreve excelentes? O E deu X. Isso. Lente. EX, CE, EXELE. não. É EX, CE, é excelente. Excelente. Aí é Isso. EX, Passaram de ano com CE, notas. excelentes. professora, eu botei com excelentes notas, como a senhora falou. Tá bom, pode ser. O que mais? Só isso? Ponto final? Ah, só isso, né, professora? Porque ainda deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acho que não tem muito mais o que colocar. Nossa, eu Então, fiz 16 linhas. quanto? O mínimo é 15, eu fiz 16 linhas. Eita, tem que aumentar um pouquinho mais a sua letra, tá? Eu fiz 21 linhas. Eu Eu também fiz fiz 21 20. linhas. A minha deu 21. Uhum. A minha também deu. A minha ficou mais ou menos assim na metade da 21ª linha. É, tá bom. Então, vamos lá. É para escrever um texto narrativo descritivo, abordando o aspecto relacionado do relacionamento entre pais E o e título? filhos. Nós abordamos?
Ah, é verdade, o título. Sim, nós abordamos. Excelentes notas. As excelentes notas. As excelentes notas? Professora, Será? Ou pode colocar assim, a evolução das notas. Ah, eu achei melhor. O que vocês acham? Ok. Então, vamos lá. A evolução das notas. As evoluções. Não, não é as evoluções. A evolução das notas. A evolução das notas. Das notas. Pronto, temos um título. Então, vamos lá. Nós abordamos o aspecto do relacionamento entre pais e filhos? Sim, É uma narração descritiva? sim, Sim. Nós descrevemos os personagens e o ambiente? sim, Também, né? O ambiente nem tanto. Só o ambiente escolar, acho que a gente comentou, né? sim. A história teve uma boa apresentação, coesão, coerência? E um Sim. título criativo? Sim, Narrador observador? sim, Sim. É isso, então? Sim. sim. A gente usou de 15 a 25 linhas. Isso. E também usamos a quantidade de linhas, certo? Sim. Professora, a senhora vai passar a tarefa? Vou agora. Nós vamos primeiro ler esse texto aqui, daí eu vou passar esse texto para casa, tá bom? Tá. Ok. Então, vamos lá. Aluno, produção de texto para casa. Alunos, tendo em vista nosso estudo sobre as características da narração descritiva, segue uma proposta de texto para ajudar na construção da sua narração. Leia os textos abaixo, que abordam a temática do consumo. Texto 1. Valor das dívidas. Na avaliação dos técnicos da Serasa. O que é Serasa? Serasa Serasa é o nome da loja. É o nome da loja. é aquele, É um órgão de aquele proteção. banco. É um órgão de proteção de crédito, tá? Quando a pessoa não paga uma conta, fica inscrito nesse órgão de proteção do crédito, tá bom? E o nome desse órgão é Serasa. Então, na avaliação dos técnicos da Serasa, então das pessoas que trabalham lá, né? O aumento na inadimplência da pessoa física no primeiro bimestre reflete a dificuldade dos consumidores em honrar dívidas em razão do aumento do desemprego. Então, o que ele quis dizer? O que é inadimplência? Nova palavra. O que é inadimplência? Inadimplente. O que é ser Não sei. inadimplente? Hein? Quero Vou pegar o saber. dicionário. Então, pega. Pai, onde é que tá o dicionário? Não, não é o Serasa. O que é inadimplência? Vamos lá. Eu não sei, professora. Inadimplência é dívida. É não pagar dívida. Tem um pai ajudando aí. É o meu. O que é ser inadimplente? Não pagar Eu não- sei, ó, professora, não é honrar assim, com a pagamento, né? inadimplência é a falta de pagamento de uma conta, dívida ou outra obrigação financeira. Quando uma pessoa deixa de Isso. pagar a fatura do cartão de crédito, uma conta de água ou parcela de um empréstimo, ela fica independente com as empresas que oferecem esses produtos ou serviços. Isso, inadimplência é quando você
faz o compromisso de pagar uma dívida e não paga, você é inadimplente, tá? É quando não houve o pagamento. Então, o que que a avaliação dos técnicos da Serasa informou? Que o aumento da inadimplência, então, o aumento das pessoas que não pagam reflete dificuldade dos consumidores em honrar dívidas em razão do aumento do desemprego. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão ficando desempregadas e não estão conseguindo pagar suas dívidas, certo? Sim. É isso que os técnicos avaliaram. Então, de acordo com os dados do Ministério do Trabalho, só em janeiro foram fechadas 101.748 vagas de emprego formal no Brasil, no país. Então, o que acontece? O que o Ministério do Trabalho informou? Que 101.748 pessoas ficaram desempregadas. No país. Isso. Os técnicos também consideraram que a falta de disciplina financeira contribui para a não quitação de dívidas dentro do prazo. O que é disciplina financeira? Disciplina financeira é você não gastar em excesso, gastar só o que for necessário. Isso, gastar o que for necessário e gastar dentro do orçamento que você recebe. Porque se você recebe um salário de X, você não pode gastar mais do que esse salário. Isso é ter disciplina financeira. Então, quando as pessoas não têm disciplina financeira, o que acontece? Elas acabam gastando Contribui para a não quitação de dívidas. Então, as pessoas ficam inadimplentes em decorrência disso, certo? Certo. Sim. Professora, posso ir no banheiro? Pode, vai lá, rapidão. Não, vocês entenderam o texto? Sim. Então, o valor das dívidas. Por que é o valor das dívidas? Porque tá falando quanto que o preço é alto. O preço é alto quando você torna-se inadimplente e quando você não tem o quê? Uma disciplina? Financeira. Isso, disciplina financeira. Pode passar para o texto 2? Sim. Tem mais Professora, eu tô algum... tirando os prints dos textos. Tá, tem mais alguma palavra aqui que vocês não sabem? Professora, que emprego formal? Emprego formal é emprego com carteira registrada, porque existe o emprego formal e existe o emprego autônomo, entendeu? Se a pessoa está trabalhando com a carteira registrada, com contrato de trabalho, é emprego formal. Se ela é um profissional autônomo, ela é um profissional liberal, ele não tem registro, ele trabalha por conta dele. Entendeu? Uhum. Então, vamos lá. Texto 2. Eu, etiqueta. Em minha calça está gravado um nome, que não é meu de batismo ou de cartório. Um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca, nesta vida. Não sou vê-la, anúncio contratado. Eu é que mimosamente pego para anunciar, para vender. Por me ostentar assim, tão orgulhoso de ser não eu, mas artigo industrial. Peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa. Coisamente.
Carlos Drummond de Andrade. Não entendi esse coisamente. É uma palavra que ele usou. Não existe essa palavra no dicionário. Coisamente. Paleontologicamente, não existe. Não existe essa palavra coisamente. É só Coisamente, nova palavra no dicionário. Ué. Professora, Oi. Então vamos lá. Coisamente não é uma palavra que tem no dicionário, tá? Eu sou a coisamente. Ele quis dizer no sentido de ele é uma coisa que tem uma estrutura, porque ele descreve aqui sobre a etiqueta e aí ele se estrutura como coisamente, dentro do contexto que ele abordou, entendeu? Então, em minha calça está gravado um nome, que não é o meu de batismo ou de cartório. Um nome estranho. Então, que nome estranho é esse? coisa. É uma coisa. Meu blusão traz lembrete. Ó, aqui ele fala o quê? Minha calça. Aqui ele fala o quê? Meu blusão. Isso. Então, é um narrador personagem. Isso Porque ele mesmo. tá Narrador, personagem principal. Isso mesmo, principal. Ó, artigo industrial. Ó, já não me convém o título de homem. Meu nome é nova coisa. Por quê? Porque uma etiqueta, ela tem vários usos, né? Uma vez ela tá na calça, outra vez ela tá no blusão, e assim vai. outra vez ela tá numa cinta. Exatamente. Tudo tem etiqueta, certo? Sim. Tem alguma palavra que vocês querem que eu repita ou que vocês não sabem? Deixa eu ver. Artigo industrial. Retifiquem. O que é retifiquem? O que é retificar? O que é retificar? Esse eu não sei, professora. Não sei também. Pega o dicionário, Miguel. O que é retificar? Professora, eu não tenho dicionário, por isso que eu não faço. Não tenho dicionário. É tornar reto ou alinhar. Isso é o que é Compor retificar aqui no texto. harmonicamente o que está torto, desarrumado. Endireitar. Isso, retificar é arrumar. Ó, olha o sentido do texto. Por me ostentar assim, tão orgulhoso de ser não eu, mas artigo industrial, peço que meu nome retifiquem. Então, peço que meu nome arrumem. Por que que quer arrumar? Porque já não me convém o título de homem, tá? Então, a gente sempre tem que observar também o contexto do texto. Lembra do contexto do texto, para que a gente possa encontrar uma palavra e entender o sentido? Sim. Então, o que mais que tem? Professor, o que é artigo industrial? Oi? O que é artigo Um industrial? artigo de uma empresa, pelo que eu me lembro. Artigo industrial é algo feito pela indústria. Por exemplo, uma peça de roupa é um artigo industrial. Entendeu? Sim, entendi. O que mais?
Caraca, não é um dicionário, não. É negócio de gramática completa. Professora, Pode passar para o próximo texto? Pode? Oi, alguém falou professora? não, eu tinha pensado que vocês tinham pedido para procurar o significado de outra palavra. Ah, tá. Não, era só dessas duas mesmo. As outras eu acho que tá tudo certo. Mimosamente, o que que é mimosamente? O que é mimosamente? É algo feito com Professora, mimo, professora, né? advérbio de modo mimoso, delicadamente, com mimo, como primor. É algo feito com mimo. O que que é mimo? O que que é mimosamente? É Algo o mimo de delicado. isso, delicadeza. Isso mesmo. Texto 3. Vamos lá. Eita, tem muita coisa nessa cabeça aqui. Uai, cadê o texto 3? Não teve nenhum texto 3, só teve Ah, o texto 3 é isso aqui. É essa Pronto. própria. É uma cabeça aberta em cima com um monte de coisa. Isso, o que que tem o que que tem nessa cabeça? Violão, Tem óculos, celular, roupa, talher, uma chave de fenda, maçã com chave. minhoca, bala, uma Que chave, isso? violão, mais cérebro. peça de roupa, Óculos, câmera, carrinho, óculos, xarope, carrinho, lá, papel, fone de ouvido, dinheiro. Tem até algo que caiu ali e quebrou, uma bicicleta. óculos, Tem roupa, tem um livro, cérebro, tem um violão. Não é cérebro, é cérebro. Cérebro. Isso, cérebro. Então, o que que significa isso aqui na cabeça? que a cabeça tá cheia de coisa. Está cheia de coisas, cheia de ideias. E o que é isso aqui? O que que significa? Sério, você já parou pra pensar, tipo, se você olhar assim com essa sombra que tem no fundo, parece uma lâmpada assim? É mesmo. E isso aqui, o que que é? Professora, isso É uma significa roda. que a cabeça é um Não, carrinho skate. de compras. Pode ser carrinho de... Isso. Parece o quê? Um carrinho de compras, isso mesmo, porque a cabeça dele está nesse formato, certo? Sim. E o que que significa querer comprar muito? É, não Gastar ter dinheiro. disciplina financeira. Ser ganancioso. Consumo, né? Não ter disciplina financeira. Isso mesmo, ó, não ter disciplina financeira. E quando a gente não tem disciplina financeira, o que que acontece? Tu Acaba morre. sendo inadimplente. Isso, inadimplente. Então, o que que o texto 3 está querendo mostrar? O que a falta de disciplina financeira pode causar. A compra de vários produtos que às vezes a gente não necessita, né? Porque a nossa cabeça é um exemplo de carrinho de compras e tudo que a gente fica pensando muito, a gente acaba querendo comprar e acaba, né, exagerando. Professora, eu sempre quis ter uma batalha naval. Sempre quis ter. Não estou falando que a gente não pode comprar o que a gente quer, é normal. Eu sempre quis ter uma varinha do Harry Potter. Eu tenho uma, lero, lero. Ah, Então, não falo que a gente não possa comprar, mas a gente primeiro precisa ver se a gente tem dinheiro suficiente para aquilo, não ficar fazendo gasto desnecessário e pensar, né? Eu vou realmente usar isso? Eu Entendeu? ia usar nessas férias do fim de ano para brincar. Então, se você vai brincar, se você vai utilizar, então é algo útil.
E vocês têm que pensar também que às vezes algo que é útil para mim não é útil para vocês. Para mim é útil. É. Né? Cada um sabe da utilidade que lhe é necessária, tá? Então, qual que é a proposta de texto? Escreva um texto narrativo descritivo, olha só, abordando uma situação de consumismo e liquidação das dívidas. Narre em terceira pessoa, descreva as personagens e o ambiente em que se desenrola a história. Use os elementos na narrativa. Faça uma redação com boa apresentação, coesão e coerência e siga as orientações para criar um título criativo. Narrador observador de novo, personagens fictícios e secundários, de 15 a 20 linhas. Tá? Então, Professora, eu quero fazer esse texto agora? retomar. Oi? A gente vai fazer esse texto agora? Não, não vai não. Professora, Oi. o que é consumismo e liquidação das dívidas? É uma pessoa Tá. que gasta muito? Consumismo é uma pessoa que gasta muito. Consumista. O consumismo é o próprio substantivo da coisa. O que é o consumismo? Comunista. Consumismo. Consumismo vem da palavra consumo. Então, o consumismo é o consumo em grande quantidade, tá? O exagero. E a liquidação das dívidas é aquela... A liquidação das dívidas é o pagamento. Liquidar é pagar. Saldar. Entendi. Entendeu? Uhum. Meu nariz está escorrendo. Deixa eu voltar aqui em cima, que eu quero passar com vocês de novo a revisão. Que daí eu vou passar só essa revisãozinha, eu já libero vocês, pode ser? Ok. Professor, onde você comprou a varinha do Harry Potter? Eu comprei na internet. É bom você procurar no shopping dos IPs, no Campo Grande ou nos shoppings em geral. Na internet eu achei mais barato. Também no Compra, perto lá qual é o nome? Do José Abrão. Sabe o Compra perto do José Abrão? Lá tem varinhas sorteadas. É? Que legal. Eu não sabia, eu tenho uma só, depois eu te mostro. O meu irmão aí também tem um livro dos Animais Fantásticos. Eu tenho um monte de livro aqui em casa, mas do Harry eu queria comprar o box dele, acabei que nunca comprei, você acredita? É porque depois que eu entrei na faculdade, comecei a ler muita coisa e Não deu, né? comecei a... E livro de faculdade é muito caro, então às vezes eu precisei comprar um ou outro, acaba não sobrando muito dinheiro para comprar livros de lazer, né? Ai, gente, Professora, não consigo eu achar aqui. aqui... Não consigo achar. Nossa, vai cair. Tô achando, peraí. Professora, Oi. a minha mãe, ela gasta só o que é necessário. E aí, de vez em quando, o meu pai também ele faz. E aí, de vez em quando, ela me dá um dinheirinho. Tá certo. E é bom você ir aprendendo a usar esse dinheiro, é bom você ir ao mercado e ver o preço das coisas. Isso é tudo muito bom. Ó, vamos lá. Narração descritiva. Eu já passei esse conteúdo para vocês.
E eu vou só retomar para que vocês possam aprender melhor, tá bom? Só uma revisãozinha. Então, o que é narração descritiva? Narrar é contar um fato que aconteceu em um determinado tempo e lugar, envolvendo determinados indivíduos, pessoas ou até mesmo animais, que acontecem nas fábulas, por exemplo. Porque o que acontece na fábula? E os animais têm características humanas, certo? Certo. Sim. Então, vamos lá. Descrever é desenhar as imagens do texto, de forma com que o leitor possa imaginá-las como o escritor as projetou. A descrição é um relato de um objeto, pessoa, cenário e tempo. Ou tempo, né? Existem vários tipos de descrição. A descrição das condições climáticas são muito comuns. Por exemplo, em contos de mistério e terror, pois a atmosfera ajuda a criar o clima de suspense ou medo. Um texto narrativo descritivo apresenta alternância entre os momentos narrativos e descritivos. Nestes textos predominam sucessão de ações sobre as inserções descritivas. É difícil um texto puramente descritivo ou puramente narrativo. Nas descrições pode haver marcas das narrativas e vice-versa. Geralmente as narrativas iniciam-se por um texto descritivo para a apresentação do cenário local estrategicamente organizado pelo autor para situar o leitor mais próximo dos futuros acontecimentos. Então, o que a gente tem que fazer quando está fazendo um texto narrativo descritivo? É descrever, primeiro o quê? Cenário, clima, ambiente. E por que a gente tem que fazer isso? Porque senão o texto não vai ficar coerente. As pessoas não vão entender. Isso, envolve as pessoas, mas assim, não é que as pessoas não vão entender, mas quando a gente descreve de uma maneira mais minuciosa, mais detalhada, o que é minuciosa? É detalhada. Quando a gente escreve de uma forma mais detalhada, a pessoa que está lendo aquele texto, ela consegue imaginar, ela consegue ter percepções dentro do que você está escrevendo. Exemplo, os livros do Harry Potter, igual o Miguel estava falando. São histórias contadas com muita característica, com muita descrição. Ele fala sobre o cenário, tanto que a gente conseguiu fazer uma série de filmes em decorrência disso. Porque eram livros fáceis de imaginar, de se colocar ali no ambiente, né? Quando chegava um personagem, mudava o clima, mudava a atmosfera. O que é a atmosfera? A atmosfera na leitura é um ambiente, né? É a percepção do ambiente que você tem, tá? Então, é isso que eu quero de vocês na narração aqui embaixo. Eu quero que vocês tenham essa noção de utilizar bastante de todos os meios de descrição, né? Professor, que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, dia 10/8. Ah, tá. Tem que anotar. É para vocês criarem essa descrição, para que as pessoas sintam a atmosfera do consumismo e a atmosfera da liquidação das dívidas, tá? Vocês vão fazer isso certinho para casa? Professora, Oi? professora, eu posso supor que aí ele acabou consumindo demais, ele ficou numa dívida, mas daí ele fez uma disciplina financeira e aí ele conseguiu pagar a dívida? Isso, pode sim, é nesse sentido, tá? Ah, tá. Obrigada. Narrar em terceira pessoa, tá bom? Não esquece.
Aham. Já tirei um Tudo print. bem? Isso. Vocês vão tirar um print do enunciado ou vocês querem que mande no... Professora, é melhor mandar no grupo, porque eu tô no computador. Tá bom, então, não tem importância. Eu vou mandar no grupo, então, para vocês, tá bom? Tá bom. Deu Então, tempo? até a aula que vem, eu acho que a gente vai mudar um pouco da didática das próximas aulas, por conta... Professora, Oi? é para entregar até quando uma redação? Até a aula que vem, Ah, tá. tá bom? Tá bom. Eu Vou vou tentar encerrar fazer para amanhã. vocês, vou liberar vocês mais cedo já. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, por mais que a gente já conversou no começo da aula, que não vai ser cobrado nas provas do Colégio Militar e do General Osório e tudo mais, a, a redação, eu quero que vocês continuem se empenhando para que vocês aprendam a colocar no papel tudo que está na cabeça de vocês, porque isso é de suma importância, tá bom? Eu quero que vocês aprendam sobre essa importância. Assim como a gente fez um texto hoje de um pai super dedicado, falando sobre a didática que ele usou com os filhos, eu quero que vocês entendam que nós, professores aqui do projeto, temos esse carinho com vocês também, sabe? Para que vocês possam aprender de forma didática. Por isso que a professora não só passa a tarefa, o livro em casa, mas a professora também traz os textos e as atividades na sala de aula para que a gente faça juntos, tá? Tá. Então, eu quero que vocês se dediquem sempre em fazer e em escrever para poder melhorar a questão da interpretação de texto e colocar no papel, porque é difícil a gente colocar no papel tudo que a gente está pensando, tá bom? Então, não é porque não vai ser cobrado mais na prova que vocês não têm que se dedicar para isso, ok? Ok. Então, tá bom. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Vou encerrar a aula, tá? Tá. Beijo. Já pode Tchau, sair? professora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professora. Tchau.